Olá, boa noite. Esse é o canal Força Educação e hoje eu quero conversar com você sobre longevidade, vida longa, prolongamento da vida e como nós podemos chegar a essa situação tão desejada. Pois bem, vamos começar falando um pouquinho sobre mitologias e lendas. Há muito tempo atrás, por volta do período medieval da Alta Idade Média, entre os séculos 8 e 13, após a vinda de Jesus Cristo, homens saíram em grande busca por uma ciência que pudesse permitir ao homem encontrar o elixir da vida eterna, ou simplesmente uma fonte da vida eterna. Esse elixir da vida eterna foi procurado por grandes cientistas que à época eram chamados alquimistas. Pessoas que, por exemplo, inventaram o famoso banho-maria, que consiste, nós sabemos bem hoje, em colocar uma panela no fogo sobre água e você ferver a água e, por indução, acabar aquecendo a panela que está sobre a água. Isso foi desenvolvido pelos alquímicos. E também vários daqueles vidros que são utilizados hoje em pesquisas químicas e físicas em laboratórios, até esses que talvez existam na sua escola, na sua universidade. Pois bem, esses pesquisadores queriam muito encontrar algo que prolongasse a vida do ser humano. E nessa busca, eles começaram a entender que só seria possível chegar a esse elixir, a essa beberagem, se conseguissem misturar vários elementos da vida natural. Pois para os alquímicos existia uma mensagem de ouro, que para você conseguir algo, você deveria entregar algo. Essa mensagem de ouro, essa demanda de ouro, dizia que para que você conseguisse uma vida, você deveria entregar outra vida. E assim, vários crimes, várias situações bastante polêmicas foram desenvolvidas. Chegou-se até a colocar sêmen humano dentro de ovo de galinha, para ver se assim se produziria um ser novo, um ser diferente, um homúnculo, como foi chamado à época, um pequeno ser humano, que seria dotado de faculdades humanas e também faculdades animais. O que hoje nós falaríamos então que seria o primeiro X-Men, um ultra-homem, um homem superior, acima e sem as limitações do homem moderno. Nunca se conseguiu chegar a isso. Dizem que foi descoberto, sim, o elixir da vida eterna, mas também nunca se chegou a isso. Muitos anos depois, no século XVI, surgiu uma senhora chamada Elizabeth Báthory, ou Báthory, na Hungria, que casou-se com um conde e ganhou o título de Condessa Báthory, ou Condessa Báthory. Essa senhora era muito impiedosa com seus criados e em várias ocasiões ela os torturava por prazer, pois seu marido vivia em guerras. E dizem que essa mulher, num acesso de fúria, espancou uma de suas criadas e a mesma teve o rosto dilacerado devido a fortes pancadas que recebeu em sua face. Tão fortes que chegou a espirrar sangue, e esse sangue veio a cobrir a mão da condessa. Passadas algumas horas, o sangue secou e a condessa foi tentar tirar o sangue. E ela primeiro tentou tirá-lo simplesmente passando a sua mão e não conseguiu. E o cheiro era muito forte. Então ela usou água com um pouco de perfume para tirar o cheiro e também tirar aquele sangue ressecado que havia coagulado sobre a pele dela. A condessa observou então que a pele da mão que ela usara para espancar a criada tinha uma aparência mais clara, mais alva, e
de maciez mais profunda do que a pele da outra mão. Então concluiu a condessa que deveria chamar a sua criada. E então ela agrediu-a até tirar mais sangue dela. Antes, fez-lhe um interrogatório. Qual era a origem daquela mulher? Qual a cidade? Quais os seus pais? O que ela tinha assim de diferente de outras mulheres? E descobriu que ela era uma moça ainda virgem. A condessa a agrediu tanto que ela veio a óbito. Mas antes, a condessa teve o prazer de cobrir seu corpo, várias partes dos seus braços, com o sangue daquela mulher. E esperou novamente por várias horas. Completamente ensandecida, a condessa fez o mesmo ritual de passar perfume com água e retirar o sangue coagulado de seus braços. E notou, na sua percepção doentia, que ela estava mais alva, na pele mais macia. Então a condessa Bathory decidiu que iria selecionar novas criadas e que teria como critério todas serem muito jovens e virgens. A condessa Bathory foi descoberta por seus crimes e condenada ao emparedamento. Ela morreu num castelo, onde ela foi proibida de sair. Mas durou anos isso. E ela cometeu vários crimes. Alguns relatos contam que ela chegou a morder o pescoço de algumas jovens, para beber o sangue e assim também manter a longevidade da vida. Ali surgia mais uma teoria sobre o elixir da vida eterna. O sangue. Incrível, não? E triste. Mas isso não parou por aí. Agora, século XXI, uma empresa chamada Ambrosia foi fundada no Vale do Silício por um médico formado em Stanford. Karamazin é o nome dele. E essa empresa, essa startup, quando foi criada, surgiu com a promessa de trazer o elixir da vida eterna. De qual modo? Através de transfusão de plasma sanguíneo, plasma e plaquetas. Um elemento retirado do sangue, através da doação, óbvio, e que seria injetado no corpo de pessoas mais velhas. Se pegaria um jovem, retiraria o sangue dele, separaria o sangue, os glóbulos vermelhos, os leucócitos, e deixaria apenas as plaquetas. E seria injetado essas plaquetas numa pessoa mais velha como uma forma de tratamento. Segundo alguns falam, esse tratamento chegaria a custar $8.000 por algumas sessões. E quem estaria participando desse tratamento? Um dos cofundadores do PayPal. E, segundo dizem, as pessoas que participam têm relatado várias benesses trazidas pelas plaquetas de uma pessoa jovem. Essa pesquisa é chamada de parabiose. Ela foi desenvolvida ainda no século XIX por um médico francês, em que consistiu em unir os vasos sanguíneos de dois ratos, sendo um bem mais velho e um muito jovem. Se observou nas anotações do médico, nas pesquisas, que o rato mais velho desenvolveu mais vigor e depois voltou a conseguir reproduzir-se, pois este já não conseguia mais. Essa parabiose, então, influenciou várias pesquisas com outros animais, mas nunca chegou a conclusões definitivas. Mas agora, no Vale do Silício, tem empresas que vendem esse tratamento, muito parecido, por sinal, com o tratamento da condessa Bathory e muito parecido com a alquimia lá do período áureo da Grande Idade Média. E, por fim, eu quero falar da longevidade a partir da ciência que foi desenvolvida no século XX. E essa ciência é baseada nos estudos do médico Leonard Hayflick. Leonard Hayflick descobriu no ano de 1965 e publicou a sua descoberta que a longevidade das células humanas, a longevidade dos organismos humanos estaria diretamente ligada aos telômeros, as partes finais
telômero significa exatamente isso. Telos, final, meros, parte. A parte final dos cromossomas do DNA. Essa parte final, que ficaria como uma espécie de duas chaves, e depois viria todo o entrelaçamento do DNA, elas poderiam indicar quanto tempo ainda teria de vida aquela célula. E isso, mais incrível ainda, segundo as pesquisas de Hayflick, uma célula poderia chegar a dividir-se, produzir a divisão celular por até 50 vezes e depois morrer. É incrível porque se a gente for levar para o mundo dos animes, dos quadrinhos, seria mais ou menos o que o Naruto faz. O Naruto consegue criar o clone das sombras. Só que ele não usa a sua própria energia, ele pega de empréstimo a energia da Kyuubi, que está selada no seu ventre. Pois, se fosse na vida real, o Naruto morreria. Pois ao reproduzir-se em clonagem 50 vezes, ele chegaria a um desgaste de vida, a senescência, e morreria de velhice. É incrível porque esse processo foi utilizado para a clonagem da ovelha Dolly, lá na década de 90 do século 20. Se pegou uma parte dos telômeros de uma ovelha saudável e utilizaram para fazer a clonagem a partir da divisão nuclear por transferência nucleica. E a ovelha Dolly nasceu, se reproduziu e logo morreu. Ela não durou mais do que 2 anos. E todo mundo ficava se perguntando por quê, até que anos depois chegou-se a descoberta que ela morreu porque ela já nasceu velha. Embora ela fosse jovem, as suas células não tinham a capacidade de continuar se dividindo e manter a vida daquele animal, pois ela já nasceu com a idade do animal original da qual ela fora clonada. E aí nós entramos numa parte que eu acho muito interessante. Nós chegamos nessa busca da humanidade para encontrar um motivo para viver. Muitos estão falando que a vida não é boa, não presta, não significa nada. E outros estão buscando viver para sempre. Como se ninguém mais importasse. Pois à medida que eu busco uma vida eterna somente para mim, eu esqueço os meus pais, eu esqueço meus filhos, eu esqueço minha esposa, eu esqueço a minha família. E é uma busca tão egocêntrica, tão ególatra, que me leva justamente ao oposto, à depressão, ao vazio, à nulidade, que hoje tantos jovens, com tanta expectativa de vida, pessoas que têm menos de 18 anos e simplesmente estão desistindo de viver, abrindo mão de toda essa vitalidade. Enquanto isso, nós observamos pessoas bem mais velhas, pessoas com mais de 50 anos, querendo uma vida eterna. Essa idiosincrasia, esse contraditório absurdo, remete-nos verdadeiramente ao que nos traz a Bíblia Sagrada. Lá no capítulo 3 de Provérbios. O capítulo 3 é um capítulo totalmente dedicado ao estudo da sabedoria. E a inspiração divina na Bíblia Sagrada é incrível, porque ela diz que somente você terá vida plena e, portanto, vida significativa e significante para você se você tiver sabedoria. Todos aqueles que alcançam a sabedoria aprendem que a sua vida não pertence unicamente a si mesmo, mas ela é um conjunto de relações que você estabelece. E, primeiramente, você deve buscar o entendimento do alto. Quando você se aproxima de Deus, você se afasta do homem. Quando você se afasta do homem, você deixa esse materialismo desenfreado, onde, para existir, as pessoas dizem que só serão notadas se elas tiverem um carro, uma roupa, uma casa, objetos de valor, enfim, que possam trazer para si
a condescendência, o carinho, o afeto, o reconhecimento das outras pessoas. E aí eu remeto ao nosso vídeo anterior, onde eu falei da professora Joana Félix de Souza, que, com uma história belíssima, conseguiu fazer a sua graduação, o seu mestrado, seu doutorado na excelente Universidade de Campinas, Unicamp, reconhecida até fora do país por formar grandes pesquisadores, excelentes professores, mas isso não foi suficiente para ela. Ela necessitou ainda acrescentar ao seu currículo já tão incrível uma pós-graduação. Ela precisou dizer que era pós-doutora formada em Harvard, onde ela nunca residiu em Cambridge, onde fica Harvard. Mas o mais importante é notarmos que nós vivemos numa sociedade de espetáculo, onde você existir já não significa nada, pois nós não buscamos a sabedoria, nós não buscamos o conhecimento do alto, conhecimento de Deus. Nós buscamos um conhecimento intrínseco e puramente material. Quer vida longa? Medite na palavra de Deus. Quer uma vida significante? Se relacione com as outras pessoas e você viverá nele. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva e passe essa mensagem adiante. Muito obrigado.